Olá pessoal, nós somos o grupo que pegou impressoras, né, como tema para a apresentação, e a gente vai falar um pouquinho é, sobre o que são impressoras. A gente vai apresentar quatro dos tipos selecionados, né, entre eles, né, são os mais populares, como surgiram, né, e quando surgiram e como funcionam. Alguns modelos atuais e seus valores no mercado, né, e as principais marcas que produzem esses modelos atuais. É, Agora fica com o meu parceiro, o José. Olá pessoal, eu sou o José, eu sou da dupla com o Raul e eu vou estar falando sobre a linha do tempo, barra cronologia, a capacidade de gravação e processamento e as características e novidades. Certo. Agora voltando para mim, né, o Raul vai apresentar o que são impressoras. Tá, impressoras são periféricos de saída de dados, ou seja, são um output. Eles permitem você conseguir uma cópia de algum dado que você tem em papéis em mãos ou se você tem no seu computador, no disco rígido, por exemplo. Então eu posso pegar tanto um papel e escanear ele e imprimir ele, né, de novo, ou vou obter uma cópia dele, ou eu posso também pegar um modelo 3D na internet, ou fazer um no Blender, não sei, e por meio de uma impressora 3D eu posso criar uma modelagem dele e imprimir ele de maneira 3D, tipo fazer um molde de plástico. Aí a gente vai apresentar alguns modelos, né, que são a impressora jato de tinta, a laser, a 3D e as impressoras térmicas, né. Vamos começar com a impressora jato de tinta. Essas impressoras aqui, você coloca o papel é, nela, né, e ela tem um cabeçote que atinge o papel com várias gotas de tinta. Elas pulverizam pequenas mesmo gotas de tinta para criar uma imagem ou um texto. Elas são usadas normalmente em uso doméstico, né? Ou pequenos escritórios, né? Foi criada em 1984 pela HP e eu vou explicar um pouquinho de como ela funciona de maneira mais profunda. Certo, eu vou começar falando sobre o cabeçote dela, que aqui ficam os bicos, né? A gente chama de bico. Isso aqui são por onde o toner sai. E aqui tem pouquíssimos bicos, mas normalmente são milhares de bicos, né? Por isso que, em falar nisso, quanto mais bico, maior vai ser, quanto mais bicos, né? Quanto mais bolinhas que sair daqui, maior vai ser a resolução da imagem. Mas eu vou explicar isso aí mais pra frente. Enfim, por meio desses bicos que saem as gotas de tintas que pegam no papel, né? E fazem a imagem. E eu vou explicar um pouquinho o que tem aqui dentro e onde fica o toner, né? Que no caso o toner, os reservatórios de toner ficam aqui, né? E aqui são os cartuchos e o toner vai ser colocado aqui, né? E aqui já tem a ligação deles, né? São ligados por aqui. E é desse meio que a gente vai falar aqui, ó. Imagina que aqui são os bicos, ou seja, aqui é essa parte aqui. Aqui seria essa parte aqui, né? Dos reservatórios, que fica um pouquinho mais atrás do bico. E o meio do cabeçote, a gente vai falar que uma parte muito importante, né? Que é o cristal piezoelétrico, que fica entre o reservatório de toner e o bico, que dentro dele tem um transdutor piezoelétrico, que por meio de um efeito piezoelétrico cria energia para mandar a tinta, né, o toner, do bico para o papel de uma maneira mais forte, né, para ele conseguir produzir a imagem do jeito que a gente quer. Então, dependendo disso, isso influencia em como a tinta vai sair, em como a gota de tinta vai sair. E também tem outra coisa dentro desse cristal que influencia no tamanho das gotas de tinta, que é o anel aquecedor, que ele produz o pulso e o pulso influencia no tamanho que a tinta vai sair, as gotas de tinta vai sair. Ou seja, a gente tem o que manda a tinta do bico para que faz a força, né, para mandar a tinta do bico para o papel e o que gera o tamanho dela. E agora a gente vai falar um pouquinho. Eu já deixo eu citar que ela tem um eixo X e Y, ela vai de um lado para o outro. Ela é controlada por um motor de passos, que é controlado por um circuito de feedback. E eles que você coloca
Por exemplo, você seleciona uma imagem e por meio das configurações que você escolheu nessa imagem, eles vão falar para a impressora como ela deve se mover. Ou seja, então onde ela vai passar, onde ela vai espigar a tinta, né, etc. Tudo depende da imagem selecionada. Peraí. Uma coisa importante de a gente falar é que ela usa um método subtrativo, né, para fazer as cores, né. Então você não pode usar o RGB, você tem que usar o ciano, o amarelo e o magenta, e também o preto tem aqui, né, mas normalmente são essas três aqui, para você fazer tinta. A gente não pode usar, basicamente o que vocês têm que entender é que a gente não pode usar o RGB, a gente tem que fazer a inversão das cores para fazer as cores originais, como por exemplo, para a gente fazer um amarelo, a gente não pode, como é no RGB, a gente mistura o vermelho com o verde e dá amarelo. Não, esse daqui vai dar um ocre. Então a gente tem que inverter para a gente fazer cores que a gente quer. É necessário de cores para tons mais escuros. É o que eu já falei aqui também, né? Quanto mais gota, maior a definição. E o mínimo para ter uma boa resolução é 300 dpi, ou seja, 300 pontos por polegadas, ou seja, 300 pontinhos, 300 gotas por polegada. Há impressoras que já trabalham com mais de 1200 dpi e eu acho que eu já expliquei tudo sobre a impressora de tinta. Vamos para a próxima, que é a laser. Essa daqui ela usa um processo eletrofotográfico para transferir toner em pó para o papel, fixando eles com o calor. São comuns em ambientes de escritório e são conhecidas também por imprimir rapidamente com qualidade muito alta. Foi criado em 1977 pela Xerox. Tá, como ela funciona? Vamos começar, tipo, como ela... Você tem o estoque de papéis aqui. Desse estoque de papéis, o Pick Up Roller vai mandar algumas folhas de papel para o rolo de alimentação, que vai segurar elas lá, e o rolo de separação vai pegar uma única folha e vai mandar para cá uma única folha ou mais, depende de quantas você escolheu, mas bom, vamos supor que a gente escolheu só uma. Então ele vai pegar uma folha, vai mandar para cá, para esses rolos aqui, e daqui vai subir para o cilindro de imagem. É uma única folha. Aqui, quando ela chegar aqui, ela vai parar, o cilindro de imagem vai ser carregado negativamente por esse cilindro menor aqui, que é o cilindro de carga primária. Então ele vai ser carregado negativamente, enquanto ele é carregado, né, quando eles terminam na verdade, o laser vai disparar, esse laser que tem aqui, vai disparar alguns feixes por um espelho de ouro e vai carregar algumas partes do cilindro de imagem positivamente. Ou seja, ele meio que vai estar fazendo um desenho, só que em vez de fazer um desenho com tinta, ele vai estar fazendo um desenho com eletricidade. Depois disso aí, o cilindro de revelação vai jogar o pó, né, o toner em pó aqui, e o toner em pó ele vai grudar na superfície que está positiva, só ela. Ou seja, meio que você desenhou com eletricidade e depois você jogou um pó e só ficou o desenho onde você rabiscou com a eletricidade. Aí depois, o cilindro de transferência vai se juntar com, vai trabalhar junto com o cilindro de imagem para mandar a folha para o outro lado, né? A folha está aqui, vai passar para esse lado e o cilindro vai transferir o toner em pó, né? Que está no cilindro de imagem para a folha, ou seja, o pó vai ficar na folha, vai ficar o desenho em pó na folha. E aí, para a gente ter o desenho fixado na folha, a gente vai ter que esquentar ela. Mas primeiro a gente vai ter que falar da lâmina de limpeza, que ela basicamente vai tirar os resíduos de toner e papel do cilindro de imagem, que é esse cilindrão aqui. E aí depois a folha vai ser passada daqui para o rolo fusor e rolo pressor. O rolo pressor vai ajudar o rolo fusor a esquentar o pó do toner, que vai grudar na folha e assim a gente vai conseguir a imagem que a gente quer. E aí ela vai passar por aqui e a gente consegue pegar ela aqui, tanto que ela vai, como é a laser, né, ela vai esquentar como o rolo fusor, e por isso que ela sai mais quente, né, esquentada. Agora eu vou falar sobre a térmica, que a térmica ela é muito usada em lojas, assim, tipo, para você fazer aqueles boletinhos, né, aqueles negocinhos assim, que eu vou falar mais pra frente do que me fugiu o nome aqui, mas enfim, ela utiliza o calor para criar uma imagem em um papel termossensível que muda de cor com o calor. E a gente vai falar um pouquinho. Ela foi criada em 1950
pelo Frederick Bull, um inventor norueguês. Tá, certo. A gente vai falar como ela funciona, certo? Tem esse cabeçote aqui, que tem micropontos que é aquecido para produzir a imagem, e basicamente é assim que o cabeçote funciona, vai ser sempre assim. Porém, a gente vai ter dois tipos de impressão, a direta e a indireta. Eu vou falar um pouquinho da direta, que ela usa Ribbon, que é uma fita plástica que fica em cima do papel, e o cabeçote, quando vai ser esquentado, ele meio que vai derreter essa fita no papel e assim vai gerar a imagem, né? Que vai ser aquecido. E é basicamente isso, né? A gente vai produzir a imagem por meio de um papel não, uma fita plástica que vai ser queimada em cima do papel, né? Derretida em cima do papel e vai formar a imagem. Aí agora vamos ter a impressão direta. A direta é a mesma coisa, só que não usa Ribbon. Ela usa um papel termossensível ou termocrômico, que esse papel ele é feito com uma substância química que é o bisfenol A, que quando ele esquenta, ele muda de cor. Então, dependendo do quanto você esquenta ele, ele vai ficar de uma cor ou de outra. E geralmente essa transição é do transparente para o preto. E aí tem algumas cores entre o transparente e o preto. Agora eu já expliquei a impressora, vamos explicar a impressora térmica, a impressora 3D, certo? É uma impressora que cria objetos tridimensionais camada por camada a partir de um modelo digital, um molde digital. São usadas em diversos setores, como manufatura, medicina, engenharia e design, também podendo ser utilizada em casa, né, em uso doméstico, e sendo criada por Chuck Hull em 1983. Certo, como é que ela funciona? Ela tem como as outras, ela tem um eixo X e Y, ou seja, ela vai para frente e para trás, porém essa aqui ela desce e sobe, ela tem um eixo X, um eixo Z, que assim ela se movimenta tridimensionalmente. Ela produz formas com materiais como plásticos, por meio de uma fabricação aditiva, ou seja, ela usa uma técnica que vai colocando várias camadas uma em cima da outra até formar uma imagem, até formar um molde, um modelo. E ela tem um processo bem mais demorado que as outras. As outras elas costumam ser bem rapidinhas, né? Questões de segundos a folha já foi feita. Essa aqui não, normalmente ela demora algumas horas. Agora alguns exemplos, né? Eu posso pegar uma modelagem aqui, ó, no Blender, eu poderia imprimir ela. Essa aqui é o processo que a gente está imprimindo, né? Ou seja, vai ter várias, a imagem vai ser constituída por várias camadas, né? A modelagem vai ser constituída por várias camadas de fibramentos, fibramentos de plástico, etc, que são aqui, ó, camadas com filamentos fundidos, né? E bom, basicamente ela vai terminar dessa forma aqui, ou seja, é feito de plásticos e tem vários fiozinhos, né, que vai sendo constituído aqui. Agora as principais marcas de impressoras, que são a HP, a Epson, a Brother, a Elgin e a Fujifilm. E agora alguns modelos atuais e seus valores de mercados. Inclusive, todos esses modelos aqui eu tirei do site da Amazon, né, de vendas da Amazon. Ou seja, temos alguns exemplos aqui de impressoras da HP, que essas aqui são impressoras a jato de tinta, né? Uma é mais barata e uma um pouquinho mais cara, né? Essa é um pouquinho mais cara, é da Epson. E a gente vai ter vários modelos, né? Mas sempre eles vão ter a mesma, dependendo do tipo deles, a gente vai conseguir o mesmo resultado, só que com mais ou menos qualidade, dependendo delas. Enfim, agora vamos para laser, né? A gente tem ambas relação da HP, só que uma é mais barata que a outra, né? Eu estou tentando fazer essa comparação de uma mais barata que a outra, já que elas podem ser usadas muitas vezes em ambientes de trabalho ou doméstico. E agora a gente pode falar das 3D, que a marca é a Creative, e tem dois modelos também. E essa é a impressora térmica, que é uma das mais usadas também, né, em lojas, por exemplo, ou eu também estou dando outro exemplo aqui que você pode usar como, se você está estudando, você pode imprimir algum papelzinho que tem alguma nota, ou fazer esse desenho aqui, etc, né. Mas ambos eu tirei tudo da Amazon, e essa aqui é da Epson, e essa aqui é da Yetcher, né, que é uma empresa mais underground, ou algo do tipo.